O Flamengo tinha o jogo controlado até a expulsão. Depois o Palmeiras conseguiu se favorecer de uma situação que não estava se dando bem nos últimos jogos. E depois, 2 gols em contra-ataques, onde ainda tem uma arma secreta por ter jogadores rápidos. Mas isso você vai ver depois de me apresentar. Eu sou o Gabriel Cirilo, estudante de jornalismo, e busco cada vez mais analisar taticamente os jogos, entender o que passa no campo e mostrar os porquês e entender com os porquês do que acontece no jogo, não falar que jogou mal, jogou bem, esses comentários mais rasos. Então, se você gostou, se você quer apoiar mais vídeos assim, peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho. Vou deixar meu Instagram aqui pra você ver que eu também posto conteúdos por lá. Então vamos pra análise de Flamengo 0, Palmeiras 3, Campeonato Brasileiro 2026, primeiro turno. Tô aqui no Tactical Board pra mostrar um lance que quase fez com que o Flamengo abrisse o placar logo no começo. Porém, mesmo que o Flamengo quase marcou nesse primeiro gol, nesse primeiro lance, foi a principal alternativa que nós vamos ver que o Palmeiras buscou atacar durante o 11 contra 11 e até durante a partida, durante o lado com o lado direito de seu ataque, o corredor esquerdo do Flamengo. Por que eu sinalizei essa área com esse retângulo amarelo? Porque aqui foi onde o jogo foi mais pressionado, mais buscado pelo Palmeiras e depois pressionado pelo Flamengo. Por quê? Como esse lado é o do Alexandro, o lateral mais lento em relação ao Varela, um lateral menos ofensivo em relação ao Varela, por mais que ele ficasse mais na defesa, se nós pensarmos em características de recomposição e velocidade, ele perde para o lateral uruguaio. Então o Palmeiras, com o Alan apoiando desse lado, o Andreas podendo apoiar desse lado, o Giai podendo fazer a subida pelo lado direito, as coisas acabariam sendo mais difíceis para o Alexandre marcar do que um próprio Varela, obviamente os dois com o apoio. Mas esse foi o lado escolhido e vocês vão lembrar que logo no começo do jogo o Palmeiras vai ter uma saída de bola que é antecipada pelo Everton Araújo, o Jorginho vai acionar o Paquetá, que eu vou mostrar aqui em cada take, o Paquetá tabela com o Lino e para no Carlos Miguel. Vamos lá, começando a gente vê o Gustavo Gomes na saída e nós temos uma situação de encaixes, Lino no Gomes, Pedro no Murilo, Jorginho no Emiliano Martínez, Paquetá no Marlon Freitas. O Alexandre, vocês vão ver na sequência que ele vai subir para pressionar o Giai e deixar o espaço para o Alan. E vamos ver agora jogada por jogada. Só que o Emi Martins, ele vai acabar acompanhando a situação do Giai. Por quê? Porque nessa saída, o Gomes ele é pressionado e o Giai baixa para dar opção de superioridade numérica. Quando ele baixa, você vê o Alexandre subindo. Porém, o que o Emiliano Martins ele vai fazer? Ele vai se aproximar para fazer a superioridade numérica e, consequentemente, o instrumento que vai ser o passe para o Alan. Porque o Alan ele se desmarca porque o Alexandre justamente vai largar o Alan para marcar o Giai. Então o Martins ele vai ser a ponte entre Giai e Alan que vai deixar esse homem livre do Palmeiras mesmo com a chegada do Jorginho. Vocês vão ver esse exato movimento aqui e quando o passe sai, a gente vê o Marlon Freitas avançando nas costas do Andreas para tentar dar mais uma opção e caso o Palmeiras perdesse a bola, talvez esse também poderia ser um pensamento de vou tentar também dar o primeiro combate, só que ele larga o Paquetá e o Paquetá fica nas costas do Marlon. E no começo de jogo, os primeiros 15, 20 minutos, no 11 contra 11 o Flamengo tava mais inteiro, seja na questão de posicionamento, seja na questão até um pouco anímica por estar jogando em casa e aquela coisa de você querer pressionar o adversário nos seus primeiros 15 minutos, o que é amplamente normal em muitos times, e mais inteiro nos duelos. O Flamengo estava ganhando praticamente todos os duelos, homem a homem, dividida e também na segunda bola. Então, o Alan vai ser esse cara livre e já vai tentar escorar pro Andreas, que vai perder o combate pro Everton. E ele perde o combate, o Marlon salta para tentar receber o passe, como eu disse anteriormente. O Jorginho, sem marcação, vai distribuir o jogo pro Paquetá, que vai ter todo esse campo, toda essa passarela no entrelinha mais aberto entre os volantes e a defesa, para poder passear. E aí você vê os movimentos de emergência que o Palmeiras vai tentando fazer e o que é o pior, você tem praticamente uma situação 3 contra 2. 3 do Flamengo, Paquetá, Lino e Pedro contra Murilo e Gomes, que tem que correr para trás em inferioridade numérica. O passe do Paquetá
vai sair pro Lino, o Lino ele vai devolver pro Paquetá, o Paquetá é parado somente com a ótima defesa do Carlos Miguel e providencial, principalmente para aquela altura do jogo. Então esse é o primeiro movimento, a primeira jogada que eu quis mostrar, tanto que uma alternativa que o Palmeiras tentou fazer durante esse jogo e como o Flamengo estava inteiro no jogo, nos duelos, no posicionamento, na parte anímica, como eu disse anteriormente. O Palmeiras escolheu explorar o lado esquerdo do Flamengo, seu lado direito, e o Flamengo muito bem na pressão até a expulsão do Carrascal, que foi providencial para que o jogo tomasse um outro rumo a favor do Palmeiras. Então, essa é a primeira parte e buscando avisar. O Flamengo tinha uma característica de espetar os laterais, Alexandre de um lado, Varela do outro, os pontas mais por dentro junto com o Pedro. E quando você tem esses pontas mais por dentro, você gera um meio mais povoado e, consequentemente, ao gerar esse meio mais povoado, você pode dar espaço para os laterais avançarem, porque alguma brecha vai aparecer, e se você afunda a defesa do adversário, você vai ter o Paquetá livre como um 10 praticamente, e foi o que aconteceu nesse jogo em 2 oportunidades. Não tem aqui não acabei não fazendo o desenho, mas quando Pedro, Lino, o próprio Carrascal, Varela, Alexandre, eles desciam, a defesa do Palmeiras afundava para trás, o Paquetá aparecia na meia-luz e ele pegou 2 bolas que a gente chama de segunda bola, que é o rebote inteiro praticamente para finalizar também sem nenhuma chance de gol clara, mas essas foram as minhas primeiras análises dos primeiros minutos entre Palmeiras e Flamengo. Agora vamos para os gols, já com o Flamengo com um a menos, com o Carrascal expulso. O Flamengo se posiciona num 4-4-1, pelo menos até acabar o primeiro tempo, sem nenhuma substituição, buscando a compactação das linhas para ter ninguém muito flutuando, mas essa flutuação vai acontecer e provoca o gol, vamos dizer assim. Quando o Flamengo tem um a menos, qual que é a preocupação do Abel? Vamos agora espetar nós os laterais, porque contra defesas fechadas, Giai e Arthur, eles abrem o campo e eles vão gerar dúvida no Alexandro e no Varela. Gerando dúvida em um desses dois, o Alexandre tem que se preocupar com o Alan e com o Giai. Uma hora ele vai acabar titubeando. Uma hora a dúvida pode falar mais alto e aí uma decisão errada pode ser tomada, como aconteceu. Porém, temos alguns jogadores na entrelinha, Flaco, Andreas e Alan. Ou seja, o homem responsável, o jogador responsável por pensar, por mapear o campo, por analisar o jogo, é o Marlon Freitas. Ele que vai ditar praticamente a jogada, o rumo dela. E aí, como o Palmeiras consegue trabalhar muito bem? O Paquetá recua, o Pedro vira um pivô, uma referência para tentar segurar o jogo, virar, ou fazer um pivô para distribuir para o Samuel Lino, mas praticamente sem nenhuma grande participação durante o jogo. E o encaixe, ele acabou ainda acontecendo. O Giai, ele acaba criando essa dúvida no Alexandro. E o Andreas, quando a gente tem o Marlon, botar o Pedro um pouco mais pra frente, o Marlon pensando, rodando a bola pra cá, rodando a bola pra cá, ele vai ver esse movimento do Andreas. Esse movimento do Andreas de desgrudar no Léo Pereira, ele vai causar a perseguição. E essa perseguição, com o Alexandre em dúvida e o Léo Pereira soltando, o Alan ataca a diagonal, o lançamento vai sair, e aí são aqueles movimentos de emergência, não pensados e no desespero. O Léo desce, o outro Léo Pereira desce, o Varela vai descer, e aí o Flaco vai ter esse espaço, o Andreas também vai ter esse espaço para se posicionar melhor, poder fazer a finta, bater pro gol e fazer 1-0. Então, mesmo buscando uma compactação, o time do Flamengo seguiu a perseguição em alguns momentos, como o Léo Pereira seguiu no Andreas. A dúvida entre o Alan e Giai acabou ficando muito nítida com o Alexandre, e aí quando o espaço surge, o Palmeiras acha a profundidade que estava faltando muito nessa equipe, principalmente com a lesão do Vitor Roque e depois com o Sousa, que em alguns momentos poderia e fez isso, mas não com a mesma característica, porque por mais que a gente coloque jogadores no mesmo esquema,
jogadores possuem características e modos de pensar e jogar diferentes. Então, o Alan faz muito bem essa diagonal, acha o espaço, movimento de emergência e o Flaco tem tempo e espaço para tomar a melhor decisão, para poder driblar, finalizar bem e fazer 1-0. Na segunda etapa, o Leonardo Jardim fez um all-in, como a gente pode dizer, ele apostou tudo, colocando o Bruno Henrique e tirando o Everton Araújo, tirando um volante, colocando um ponto, o Everton Araújo, que poderia ser muito mais um 5, liberando o Jorginho, porque o Jorginho tem maior capacidade técnica de pensar e armar a equipe, e consequentemente o time perde marcação, o time perde pegada com o Paquetá recuando por um segundo volante. Por mais que ele possa ser um 8 em alguns momentos, ele não é aquele cara firme da marcação, e nem o Jorginho é esse cara tão firme na marcação. Claro, marca bem, tem muita noção de espaço, mas ele não é aquele cão de guarda, aquele 5. E, consequentemente, o Paquetá é um cara mais participativo no ataque. Por muitas vezes, o Jorginho ficava como aquele único volante. E o segundo gol do Palmeiras vai ilustrar muito isso com a saída de 3 com Murilo, Martins e Gomes. O Palmeiras atrai a marcação do Flamengo, porque a gente tem os dois zagueiros bem baixos. O Martins solta para o Gomes, aí a gente tem a marcação encaixada de Pedro no Martins, Bruno Henrique no Gomes, o Paquetá vindo no Alan, o Giai abaixando. Quando o Gomes solta essa bola no Giai, o Bruno Henrique ele vem fazer um movimento de pressão e aí surge o Alexandro. Só que você percebe que o Alexandre tá muito atrasado no lance. Ele acaba talvez errando na leitura, vendo que o Bruno Henrique já tá marcando um. Ele salta e fica sem marcar. Fica no meio do caminho. Quando a bola vem no Giai, abre essa janela de passe e nas costas do Paquetá, que na teoria é o segundo volante, o Palmeiras vai começar a arriscar passes por dentro, os famosos passos, aqueles passes interiores. Que é o passe por dentro. O Flaco vai aproveitar o espaço deixado e vai fazer o pivô. O Léo Pereira, talvez na tentativa de preencher o espaço que havia deixado pelo Paquetá, e não é por culpa do Paquetá, mas a partir do momento que você joga com um a menos, você acaba correndo risco com certas movimentações que você acaba fazendo. O Léo Pereira ele vai saltar no Flaco, ele não vence o duelo, o Alan faz a ultrapassagem, o Flaco solta, e aí, meu amigo, você tem Alan, Andreas e Arias subindo, jogadores técnicos, jogadores rápidos. O Jorginho encara um problema muito grande, porque além de fechar do Léo, o Alexandre ficou pelo caminho, então ele vai fazer essa linha de 3 até tentar recomposição, uma recomposição desesperada, mas o Alan inteligentemente vê que eles vão tentar fechar por esse lado, ele já vem pra cá, vem levando, a defesa do Flamengo vai ser obrigada a recuar. A gente vai perceber os movimentos continuarem, os movimentos de emergência, que são aqueles movimentos mais emocionais do que racionais. O Arias vai tentar a finalização, a bola é travada, sobra para o Alan só vai completar para o fundo do gol. O Palmeiras faz 2-0, explorando as costas do Paquetá, de um time que mesmo com um a menos não perdeu a sua característica de buscar atacar lá na frente, pressionar a saída de bola. Isso talvez venha muito do DNA do Flamengo, que independente da circunstância, você tem que propor jogo, você tem que pressionar, ainda mais em casa, no Maracanã, contra um adversário direto, contra o maior rival nos últimos anos. Tem a questão anímica, tem a questão de você não ficar restrito dentro da sua própria casa. Não querer buscar jogo mesmo com um a menos dentro da sua própria casa. E o Flamengo não teve medo de se expor. Talvez o que eu acabei escutando foi, será que o all-in do Léo Jardim foi muito cedo? Será que esperar um pouco, ver se o jogo ainda continua 1-0 para depois botar sangue novo quando os outros jogadores da equipe adversária estão mais cansados? São escolhas. Ele escolheu logo no intervalo, acabou colhendo a consequência de um segundo gol em uma pressão que parecia bem ensaiada até um salto errado, com as costas do Paquetá liberada, com o Alexandre subindo sem função, e aí o Palmeiras vem com jogadores rápidos, Alan e Arias, contra uma defesa que tem que correr para trás, meu amigo. Aí é muito mais difícil.
E pra fechar, o terceiro gol é meio que releitura do primeiro, não muda muito. A gente vê o Flamengo lá com seus 48 minutos do segundo tempo, buscando um último gol, buscando uma última chance, mesmo querendo reduzir o placar, porque não havia mais tempo para empate ou virada, faltava um minuto e meio no máximo. Com novos jogadores, o Wallace, Ian, De La Cruz, Saul, Plata, o Palmeiras também tinha mexido, tinha tirado já Arias, tinha tirado já Andreas, tinha colocado Felipe Anderson, Evangelista, Paulinho, tinha tirado o Flaco, então já eram jogadores mais frescos na partida. Porém, o Palmeiras sem nenhuma pressa de propor jogo. O Palmeiras estava trocando muitos passes. O Palmeiras estava tirando a velocidade que o Flamengo tentava imprimir mesmo com um a menos. E essa velocidade do Palmeiras só partia quando? Quando o Flamengo deixava espaço no contra-ataque. E o terceiro gol sai dessa exata forma. A gente viu, melhor dizendo, De La Cruz e Saul se enroscando sozinhos. O Evangelista rouba essa bola. E aí o Palmeiras vai sair para o contra-ataque. O Léo Pereira vai tentar dar o combate. A bola vem aqui para o jogador da esquerda, o Felipe Anderson. O GFT vai avançando. E aí, meu amigo, não tem como. Não tem muito o que você fazer. O GFT avançando, o Varela vai tentar dar um carrinho, esse carrinho não chega. E a defesa vai ter que correr para trás. A defesa novamente vai ter que correr para trás com a menos prejuízo. E o Palmeiras fazendo o jogo dele. Então a gente teve... Não me recordo quem avançou aqui também, se foi o Felipe Anderson ou o próprio Evangelista. Acredito que tenha sido o Felipe, mas não tenho certeza. O passe vai sair. Mesmo a defesa descendo. E aí você vai ter o Paulinho só para completar. É óbvio que esses outros jogadores correram para trás. Mas querendo ilustrar o que aconteceu, foi mais ou menos ou praticamente a releitura do segundo gol. O Palmeiras esperando o erro. O Palmeiras esperando um passe errado, um posicionamento errado, uma janela de passe que se abriu. Porque jogadores frescos como Paulinho, Maurício, Evangelista, Felipe Anderson, o próprio GFT na lateral, contra um time que também mexeu, mas que estava no desespero, os movimentos de emergência, os espaços deixados e o desespero tomando conta de um time que não desistiu da sua ideia mesmo com as adversidades do jogo. Então, o Palmeiras soube, como disse lá na intro, com o primeiro gol, não vou dizer que é um problema resolvido, porque nós temos que ver os outros jogos, mas superar uma barreira que vinha sendo, pelo menos nessa oportunidade, o seu grande problema, porque contra o seu Portinho foi, contra outras equipes que se fechavam muito, se compactavam muito, era achar essa profundidade, e o Marlon achou em seu passe com o movimento de ruptura do Alan, porque o André, a gente fala, os movimentos que se complementam. O Andreas faz um movimento de abertura, puxando o Léo Pereira, e o Alan ele vai fazer um movimento de ruptura, o movimento de você romper a linha, de atacar o espaço. Então o Palmeiras conseguiu essa profundidade que tinha perdido muito, principalmente com a lesão do Vitor Roque, e depois faz no jogo que o Palmeiras não tem problema de fazer esse jogo. O Palmeiras não tem problema de esfriar o adversário, de se defender nos momentos que precisa e de atacar no contra-ataque. A gente viu isso em toda a era Abel, e é um mérito porque, mesmo com os anos se passando, é uma jogada que dá certo porque tem pré-posições definidas, tem jogadores apropriados com suas características e tem efetividade, né? Pelo menos nesse jogo o Palmeiras foi letal em muitos momentos e principalmente na marcação. A gente viu um grande jogo individual do Gomes, um grande jogo individual do Giai, coragem do Murilo e do Giai para sair jogando, o Marlon muito bem. Foi uma atuação coletiva muito firme do Palmeiras e, consequentemente, óbvio, teve a expulsão, mas uma vitória que o Palmeiras precisava muito, ainda mais no momento em que vinha de 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro, vinha de derrota na Libertadores e era um jogo de 6 pontos. Modo de dizer, de grande importância. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse vídeo. Peço que, se gostaram, deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Vou deixar novamente a minha rede social aqui do lado. Utilize o Tactical Board, um site que eu venho fazendo minhas análises durante os jogos, durante os estudos, e vem me ajudando cada vez mais. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!